Boa noite, povo. Boa noite. Saúde aos irmãos que de antemão já foram abençoados com toda sorte de bênção, já estão assentados nas regiões celestiais e já são mais do que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então, saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo e já quero agradecer a todos e fazer uma breve confissão, uma oração ao Senhor Jesus Cristo, que ilumine nossos olhos nesse momento. Pai e querido Deus, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu amado Espírito que nos habita, o Senhor, e o melhor, Pai, nós nos sentimos habitados por Ele, Pai. Obrigado, meu Pai, pela fé, pelo dom da fé que não vem de nós, mas vem de Ti, Senhor. E que os nossos olhos, meu Pai, uma vez mais, sejam mais do que abertos para enxergar o Teu Evangelho puro, meu Pai, sem regras. O Evangelho puro, meu Pai, e sem amarras, sem algemas, mas o Evangelho libertador, que é o puro Evangelho, o puro Cristo Jesus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Quero fazer a leitura, irmãos, do capítulo 1, no verso 6 da carta aos Gálatas, escrita por Paulo. Paulo foi o apóstolo direcionado por Deus a pregar aos gentios. Presta atenção, não confunda essas coisas, por favor. Paulo foi o apóstolo direcionado e o qual Deus entregou a revelação do Espírito para ele. João, Pedro e Tiago foram aqueles que pregaram aos judeus da casa de Israel. Você precisa entender isso. Paulo pregou aos gentios, do qual nós descendemos, que é aqueles lá da promessa. Não são os filhos que receberam, mas outros que nem me procuravam e foram encontrados, que somos nós. Então, entendam isso. Mais uma vez, Paulo foi o apóstolo que recebeu o Evangelho não de mãos humanas ou de voz humanas, mas por revelação do próprio Cristo. E ele pregou aos de fora da casa de Israel, do qual nós descendemos. Nós não temos nada a ver com o povo israelense, com o povo de Israel, nós não temos nada a ver com eles, entendeu? E Pedro, Tiago e João foram os que pregaram esse novo evangelho puro ao da casa de Israel, para que eles viessem a entender aquilo que aconteceria no fim dos tempos. Então é isso, vamos lá? Vamos fazer a leitura. Paulo dizendo no verso 6 do capítulo 1 da carta aos Gálatas: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando e querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda do que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Em algumas versões está anátema. Que seja amaldiçoado. Como já dissemos agora, repito, se alguém lhes anuncia um outro evangelho, um evangelho diferente daquele que vocês já receberam, que seja amaldiçoado. Ou acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens, ou se ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Por que eu quero meditar mediante esta palavra, irmãos? Porque entendamos que Paulo foi aquele que recebeu a revelação do Evangelho da Graça. E se você ler desde o primeiro ao último capítulo da carta aos Gálatas, se você ler Romanos, você ler Efésios, você ler Filipenses, Colossenses, você vai entender o que é a graça.
O que é a graça? Eu vou só lhe contar uma ilustração rapidinho, só para que entendamos melhor. Por exemplo, um homem tem uma residência, essa residência ela é cercada por um muro. Vem o condutor de um veículo, bate com o carro desgovernado, bate no muro, quebra o muro, esbandalha o carro e imediatamente o proprietário sai e olha a situação. E esse proprietário ele vai usar de três itens para condenar ou salvar. Ele vai usar a lei, a misericórdia e a graça. Ele vai usar a lei, a misericórdia e a graça. Na lei, ele vai chamar as autoridades, vai exigir que o condutor pague pelo muro e sofra as consequências do mal que causou. Entenda? Isso é pela lei. Presta atenção. Pela misericórdia, ele vai dizer, não precisa você, eu não vou chamar a polícia, mas vai embora daqui. Some, vai-te embora. Entendeu? Então, você merece punição, mas eu não vou te punir. Não chamarei as autoridades, mas vai-te embora daqui. Pela graça, essa é dura. Não te preocupa. Eu vou consertar o meu muro, vou pagar uma autoescola para tu fazer habilitação, vou consertar o teu veículo e vou te deixar apto para você conduzir o teu veículo com seriedade. Você entendeu? Você compreende? Você compreendeu? Ou seja, na lei ele merecia e foi punido. Você compreende? Na graça ele merecia, mas não foi punido. Na lei, além dele merecer, não foi punido e ainda foi restituído. Você compreende o que é? O cidadão não merecia ser agraciado e ainda teve seu veículo consertado pelo proprietário, tirou a sua carteira, ele ensinou a dirigir, lhe deixou apto, lhe deu um suporte para você dirigir pelos caminhos da vida. Você compreende? Agora deixa eu revelar para você quem é esse proprietário. Esse proprietário é Deus. Condutor somos nós. Ou fomos nós um dia. Você entende? Se fosse usado a lei ao nosso favor, era punição em cima de punição. Se ele usasse a misericórdia, nós merecíamos ser punidos, mas nós não, ele relevava, mas também nos deixava de lado. E pela graça, além de nós merecermos punição, ele fez totalmente diferente. Nos encheu de graça, consertou a nossa vida, nos restituiu e colocou em nós um espírito que nos deixou apto a caminhar nas estradas ou no caminho desta vida. Agora você sabe por quê que a graça superabundou na vida desses condutores mediante a um único homem, Cristo Jesus. Os atos antigos eram atos de destruição. Então nós merecíamos ser punidos por aquilo que fazíamos. Mas Deus nos amou primeiro, com amor incondicional, que Ele deu o seu único filho para ser punido no nosso lugar. Esta é a verdade. Que Ele levou sobre Ele as nossas dores, as nossas transgressões, as nossas iniquidades, os nossos pecados. O castigo que veio sobre Ele, esse castigo nos trouxe a
paz. Você está entendendo? Então, eu só preciso compreender o que Cristo fez por mim e esta graça que superabundou a minha vida, a tua vida, que não vem de nós, que não veio pelos nossos atos de tentar nos justificar diante de Deus pelas nossas obras, não. Veio pela obra de Cristo no Calvário. Veio pela obra de Cristo no Calvário. Aquele que era justo se tornou injusto para nos justificar e nos tornar justo e nos sermos chamados, que nem diz a palavra em Romanos, justiça de Deus, não pela nossas obediências, não, mas pela obediência de Cristo, que nós fomos justificados diante de Deus, é o que diz o livro de Romanos. Você compreende? Então, eu não sou merecedor desta graça, mas não foi por mim, não foi em mim, foi por Cristo. Aí sim, nós nos incluímos nele, porque ele destruiu todas as amarras, os laços, as algemas que nos aprisionavam. Tudo ele quebrou e nos libertou da escravidão e nos pôs em liberdade. Agora você compreende o que é graça? Você compreende o que é graça? Sabe o que é que eu acho tão triste, irmãos? É eu ter na minha mente, só uma suposição, eu não tenho, eu compreendo o que é graça na minha vida. E eu não negocio isso com ninguém. Se souber o tanto que isso me libertou, irmão, que tirou aquela resina de religião que me aprisionava. Porque na religião, a religião, ela coloca você no estado de que você tem que fazer para ser abençoado, fazer para ser justificado. E quando você não consegue fazer, você se enche de culpa, porque você acha que você está passando por essa situação porque você não fez e Deus não veio sobre você. Você compreende? Ou seja, o peso de culpa. E isso gera aprisionamento, isso gera problemas psíquicos. Você compreende? Entendeu? Porque na religião nós estamos sempre em falta. Se eu não fazer, eu não sou abençoado. Se eu não fazer, Deus não me cura. Você está entendendo? Eu não posso ter isso na minha mente, irmão, de eu achar que eu faço para Deus me abençoar, não, porque a Bíblia diz que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção. Nós não vamos ser, nós somos, eu só preciso entender o que é isso, e essa nova posição que eu tenho em Cristo, essa nova humanidade que eu tenho, entendeu? Isto é graça. Graça é eu entender a obra de Cristo por mim. É eu entender, compreender aqui na minha mente, que por mais que eu me esforce pelos meus braços, pelas minhas obras, eu não consigo ser merecedor de tão abundante graça. Você compreende? Então, irmão, eu tenho que tirar da minha mente, você tem que tirar da sua mente, que você precisa fazer para que Deus lhe abençoe. Isso é barganha, irmão. Isso é barganha, é como eu faço para que Ele me abençoe. Ou seja, então é pelas minhas obras que eu sou justificado. Então quer dizer que eu não preciso de Cristo. Então eu anulo assim a obra dele na cruz? Não e não e não. Tira isso da tua mente. Aí você me pergunta, então eu não preciso fazer, irmão? Claro que meu irmão, fazer é maravilhoso. Ir é maravilhoso, ajudar alguém é maravilhoso, abraçar alguém é maravilhoso. Levar uma palavra de cura, de vida para alguém é maravilhoso. Se relacionar com pessoas é maravilhosa. Só que você só tem que tirar que você fazendo isso, você vai ser mais. Não, você já é. Isso é uma consequência daquilo que você já é. Porque a própria Bíblia vai nos dizer que nós não somos mais guiados pela carne e pelas obras da lei. Somos guiados pelo Espírito que produz vida. Você está entendendo? Eu tenho que entender o que eu sou em Cristo. Eu tenho que entender a posição que eu tenho diante de Deus. E é a partir daí
que eu sou direcionado pelo Espírito, na minha mente, no meu coração, no meu ser, no âmago da minha vida. E aí eu entender por que é que eu sou guiado. Porque se enquanto eu tiver na minha mente que eu preciso fazer para que Deus me abençoe, meu irmão, você vai estar sempre no estado de inadimplência. Você compreende? De autossuficiência. Entendeu? Você nunca vai se achar capaz e sempre vai estar se autocondenando, trazendo peso para a sua vida, condenação, juízo para a sua vida. Você está entendendo, irmão? Tira da sua mente que você tem que fazer, você é uma nova criatura em Cristo, você vai fazer porque é uma consequência de quem você é em Cristo, mas você não vai precisar usar o fazer para ser abençoado. Você está entendendo, gente? Você tem que tirar isso da mente aqui, ó, entendeu? Porque isso é barganhar com Deus, entendeu? Com Deus ninguém barganha. Eu só preciso entender quem eu sou, porque as minhas obras é consequência daquilo que eu sou em Cristo, mas tu tem que ver que obras são essas que tu pratica. Se é as obras que Cristo praticava, ou se é as obras que o povo judeu praticava. Porque as regras, os rituais, você está entendendo? As ordenanças eram para o povo judeu. Era por isso que eles, aqui e acolá, eram praticamente castigados. Muitas das vezes eram levados cativos pela desobediência, porque não cumpriam. E não conseguiam cumprir tantas ordenanças que eram postas sobre eles. Entendeu? E aquele que erra uma é culpado de todas. E a Bíblia diz que aqueles que estão nas obras da lei vivem embaixo de maldição, porque a lei não justifica ninguém. Mas o Cristo ressuscitado nos justificou em Deus, para Deus. Você está entendendo? Então eu tenho que tirar da minha mente, daqui da mente, ó. Eu vou fazer, eu vou orar mais, porque Deus vai me abençoar mais, vai me amar mais, vai fazer mais por mim. Então, não, irmão, tira isso da tua mente, que isso é barganha, não se compra a Deus dessa forma, entendeu? E de nenhuma forma, você compreende? Aí você pode me dizer assim, então já que isso é graça, então eu posso pecar, eu posso fazer isso, porque Deus já superabundou minha vida. Você não entendeu o que é graça. Você não entendeu o que é graça. Graça é o próprio Cristo. É você estar em Cristo. E você estando em Cristo, você é uma nova criatura. Aquelas obras antigas não te pertencem mais, cara. Porque você não é mais conduzido pela carne. Você é conduzido pelo Espírito. Você tem que entender isso. Não é mais as regras que vão te justificar. Ah, irmão, tu tem que fazer isso, porque senão... Ah, irmão, tá vindo sobre isso daí, porque tu tem que orar mais. Não é isso que a gente ouve dizer por aí? Entendeu? Não, irmão, eu só preciso entender quem eu sou em Cristo Jesus e o que Ele fez por mim, para que de uma vez eu entenda este ser, que é o Espírito Santo, que Ele habita aqui, e eu entenda que eu sou dirigido por Ele. Dirigido por Ele, e eu vou produzir os frutos dEle em mim, no próximo, nas pessoas. Você está entendendo? É isso que é. O Evangelho puro e verdadeiro de Deus é Cristo. O Evangelho puro de Deus é você ajudar uma pessoa. E muitas vezes nós botamos barreiras para não ajudar, porque a gente acha que a pessoa não merece. Ah, ele se prostitui, ele anda bêbado, ele anda drogado, então não vou ajudar porque ele não merece. E você mereceu ser justificado, ser curado, ser abençoado por Deus? Você mereceu? Foi por merecimento seu? E por que agora você não quer ajudar o outro? Deus não usou dessa graça com você? Você não merecia, ele não ajudou? E por que você não ajuda? Porque você acha que ele não merece? Então que amor é esse que tu carrega no teu coração? Que tu é incapaz de enxergar a graça que veio sobre a tua vida? Ou por acaso você ainda anda com o véu de Moisés
com o peso da religião regendo a tua vida. Você compreende? Só para você ter uma ideia, aqueles que estão em Cristo Jesus, portanto, todos quantos estão em Cristo Jesus, nova criatura é. 2 Coríntios vai falar isso. Portanto, todos quantos estão em Cristo Jesus, nova criatura é, eis que tudo se passou, eis que tudo se fez novo. Vou te dar. Uma criança quando nasce, ela tem algum passado? Não. Uma criança quando nasce, ela não tem nenhum passado. Está falando de nascimento. Entendeu? E você, quando nasceu em Cristo, você tem algum passado? Você pode dizer, eu tenho. Não, você não tem mais. Porque você é uma nova criatura, você nasceu de novo. E o teu passado para Deus não interessa, ó, já foi jogado no mar do esquecimento. Para Deus, só o que Ele te vê é de hoje, do teu novo nascimento. Agora desabrocha, quebra as algemas, planta teu jardim, rega tuas flores, te alimenta bem, abraça mais, elogie mais, se doe mais, não seja escravo de homens, mas seja um escravo de Cristo, quer fazer a obra dele. A obra dele não se denomina em um lugar, a obra dele está em tudo, em tudo, em tudo, onde há pessoas, não importa de que etnia, de que tribo, são pessoas. Então vá até onde eles, mude a vida de alguém. Meu irmão, eu te digo, se passar um mês, você passar um mês em cima desta terra, ou uma semana, e você durante esse período não conseguir mudar a vida de ninguém, dar um novo rumo na vida de ninguém com uma palavra, mudar o dia de uma pessoa, entendeu? Tornar essa pessoa alegre neste dia. Se você não conseguir fazer isso, que obra estamos fazendo realmente? Obra para homens? Sendo marionetado por homens, por mandamentos, por regras que nos aprisionam, que nos tiram o tempo de amar realmente quem somos, de ir até aquele que nós amamos, de nos prender. Jesus se identifica como a vida, Ele é a vida. E a vida é para ser vivida. Vivida com sabedoria, com discernimento e com entendimento. Porque Cristo, Ele é o próprio entendimento. E eu preciso entender de vez esta graça na minha vida. Irmãos, a maturidade do Evangelho de Cristo, ela não está no ensino humano. Ela está na revelação do Espírito, na profundeza das palavras da Bíblia. Eu preciso, de uma vez por toda, me libertar em Cristo. Você entendeu? Nós precisamos. Eu estou falando isso porque Cristo já me libertou nele. Eu estou passando aquilo que vivo para os irmãos. Então, determine na sua vida essas palavras. Deus disse lá no comecinho, haja luz e houve luz. Tudo nasce da palavra. Diga todos os dias, eu sou curado em Cristo. E isso vai brotando todos os dias. Eu sou feliz em Cristo. E isso vai brotando todos os dias. Eu sou alegre em Cristo. Eu tenho ânimo em Cristo. E isso vai brotando todos os dias. Isaías 58 nos dá uma aula de como ser curado de tudo aquilo que nos aflige. Vá no teu próximo. Porque este é o jejum que eu me alegro. Quando você estende a mão. Este é o jejum. Quando você estende a mão.
quando você abraça, quando você vai até o cansado, quando você visita aquele que está enfermo, quando você dá água àquele que está com sede, quando você alimenta aquele que está com fome. Senhor, mas quando nós te vimos, quando vocês fizeram isso, mesmo muitas vezes sem conhecer, praticamos Cristo nas pessoas. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? Ah, irmãos, este é o Evangelho que eu vivo. E este Evangelho é tão maravilhoso que ele produz cura em nossa vida, certeza de quem somos e quem nós devemos nos amar, amar um ao outro como a nós mesmos. Entenda de uma vez por todas o que é o Evangelho de Deus puro, um Evangelho sem regras, sem ordenanças, o Evangelho guiado pelo Espírito. É você ser guiado, não é eu dizer faça isso ou faça aquilo, 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 não. É o Espírito Santo te guiando, é eu entender quem eu sou, a posição que tenho em Cristo. E aí, meu irmão, rumo à eternidade, eu tenho que crer, entendeu? Tenho que ter controle em tudo que faço, porque o autocontrole, o domínio próprio é fruto do Espírito. Tenho que pacificar o ser, o meu próprio ser, o ser de alguém, ser pacificador, produzir os frutos do Espírito na minha vida e na vida do meu próximo, na minha casa, na minha família. Abraçar, convidar para ser um garçom da vida. Seja um garçom anônimo, seja um garçom anônimo da vida das pessoas. Seja um garçom anônimo na vida das pessoas, e aí então tu verás o que é a glória de Deus na tua vida. E então tu andarás sobre as nuvens, e tua posição de reis e sacerdote ela fluirá automaticamente. Aí então a tua mente saberá o que é se assentar nas regiões celestiais, como assim Deus em Cristo nos já fez. Nos assentou com Ele nas regiões celestiais. É aqui, ó. E entender que nele eu sou rei e sou sacerdote, a posição de reinado e a posição de um orador mediante a Cristo. Oh glória! Deus seja louvado e Cristo em nós, que cresça e floresça todos os dias, mediante a fé, Uma noite abençoada, irmãos, que a graça de Deus a cada dia transforme as vossas mentes, os vossos corações, e que o amadurecimento do Evangelho, do crer realmente nesse Cristo, no Cristo, te faça prosperar em cima dessa terra, em todos os aspectos, e que a cura de Deus todos os dias ela brote na tua mente, jogando para fora tudo aquilo que tenta prejudicar a tua vida, tudo aquilo que tenta te atrofiar, tudo aquilo que te impede de crescer na estrada da vida. A minha oração é que Deus cresça dentro de você ainda mais. Amém.